Voltando, senhores, voltando à nossa aula aí de procedimento especial. Eu parei o vídeo aqui porque eu estava no horário de eu marcar o ponto na faculdade, tá? Tem um ponto online aqui que a gente tem que marcar. Por isso que eu parei para marcar e voltei para a aula, tá bom? Vamos lá, senhores. Quais são os crimes de alçada aqui do procedimento especial relativo aos crimes praticados por funcionário público? É só de um tipo, tá, gente? Vou falar do tipo penal, não. Vou falar só de uma espécie. São os crimes afiançáveis. Todos os crimes afiançáveis praticados por funcionário público tem que ser afiançável, porque se for inafiançável, vai ser procedimento ordinário, tá? Então, nós estamos aqui tratando de procedimentos especiais, né? Um dos tipos que nós estamos começando com o procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público, tá? Em razão da sua função, obviamente. E eu falava no finalzinho do último break aqui, especial por quê? Ué, o procedimento é especial. Quais os procedimentos nós estudamos nas aulas passadas? Procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, tá? Fugindo a esses três, nós temos os procedimentos especiais. Júri é um procedimento especial, drogas, lei de drogas, crimes contra a honra que excedem o alçado a juizado especial criminal, crime praticado por funcionário público, crimes eleitorais, tá? Dentre outros. Então, os crimes que nós vamos os crimes que serão objeto de aplicação do procedimento especial do artigo 513 do Código de Processo Penal são somente os crimes que admitem fiança, só os crimes afiançáveis praticados por funcionário público no exercício de sua função, tá bom? Só esses. Os inafiançáveis, TTT, né? Tráfico, tortura, terrorismo, mais hediondos, racismo, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Estes são inafiançáveis. Ótimo. Então, eles devem seguir o procedimento ordinário que nós já estudamos. Tá bom? Independente do quantum de crime fixado, do quantum de pena fixado para o crime em questão. Vai seguir o procedimento ordinário só pelo fato deles serem inafiançáveis. Tá bom? Ótimo. Beleza. Viram aí a observação número 1 no slide que está aí com vocês? Vamos lá, próximo slide. Importante a gente definir aqui, hein? Estou falando de crime praticado por funcionário público. Quem é esse funcionário público? Senhores, o artigo 327 do Código Penal, ele amplia o conceito de funcionário público do direito administrativo para efeitos penais, para efeito de apuração da responsabilidade criminal. Então, olha aí no slide de vocês. 327 do Código Penal. É um tipo penal descritivo. Ele descreve quem é o funcionário público. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tá? Equipara-se ao funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Vocês vão estudar aí no direito administrativo as entidades paraestatais, sociedade de economia mista, né, autarquia, fundações. E quem trabalha para empresa prestadora ou contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Aquelas atividades que são delegadas ao particular. Então, o cara é particular, é delegatário de uma atividade pública. Se ele praticar o crime contra a administração pública, ele é, segundo o conceito extensivo de funcionário público, funcionário público. Tá? Ele vai responder como se funcionário público fosse, sob o ponto de vista técnico do direito administrativo. O conceito de funcionário público no direito administrativo é mais limitado. Para fins de responsabilidade criminal, mesmo aquele que esteja transitoriamente na administração pública, ou particular que é beneficiado, entre aspas, por uma licitação particular, está construindo uma empresa particular, ganhou um processo licitatório para construir um fórum novo. Se houver desvio de verba ali, ou qualquer crime que for praticado na gestão desta obra,
aquele responsável por praticar o crime, que mesmo que seja um particular, é considerado funcionário público para efeitos penais. Então é um conceito amplo, maior do que o direito administrativo, quando a situação é de busca pela responsabilidade criminal, tá? Esse é o funcionário público, não só o funcionário público tradicional que a gente conhece. Ótimo. Atenção para outra observação. Se o cara é funcionário público, mas detém foro por prerrogativa de função, não será utilizado o procedimento especial do artigo 513. E sim, ele vai responder perante o tribunal competente ao qual ele detém foro por prerrogativa de função. Por exemplo, um prefeito que pratica crime contra a administração pública, segundo o dispositivo da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Minas Gerais, ele responde perante o Tribunal de Justiça. Seria, a princípio, um procedimento especial. Mas quem que é esse funcionário público? É um funcionário público comum? Não, é um prefeito. É um funcionário público que detém foro por prerrogativa de função previsto ou na Constituição do Estado de Minas Gerais, ou na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Minas Gerais. Aí onde que ele responde, professor? Depende. Quem é o funcionário e a respectiva legislação, normalmente a Constituição, falando aonde que ele terá foro por prerrogativa de função. O governador que pratica crime contra a administração pública responde junto ao STJ. Não é? Responde lá junto ao STJ, porque ele não é um funcionário público comum. Tá? Então, vocês já tiraram aqui uma dúvida. Esse procedimento especial que nós estamos estudando agora, ele é só para o servidor público comum. O juiz de direito pratica crime. O juiz de direito tem foro prerrogativo de função no TJ. Aí ele não. Mas se for um escrivão, o escrivão não tem foro prerrogativo de função. Aí ele responde no 513. Se for um vereador, vereador tem foro prerrogativo de função? Nossa, imagina se tivesse. Só em Minas Gerais nós temos quantos municípios aqui, né? Esqueci agora o número. Imagine computar por cada município o número de vereadores, todos com foro prerrogativo de função no TJ, que loucura que ia ser. Então eles não têm, só os prefeitos que têm. 513 municípios, né? Chutei aqui agora, não lembro o número ao certo. São muitos municípios. Então, o vereador não tem foro por prerrogativa de função. Por que não tem, professor? Porque a lei não previu. A Constituição do Estado de Minas Gerais não previu isso. Tá? Seria uma atribuição da Constituição Mineira. É uma competência da Constituição Mineira. Tá bom? Certo? Procedimento especial que nós estamos estudando é para o funcionário público que pratica crime contra a administração pública em razão do seu cargo. Tem que ser em razão do cargo dele. Ele está usando da facilidade que o cargo lhe promove para cometer crime contra a administração. É esse funcionário que vai responder no 513, que o procedimento é diferente, que a gente vai ver no que é diferente já já, é esse mesmo. Se ele for alguém que tenha foro prerrogativo de função, se ele for um funcionário que tenha foro prerrogativo de função, como é que eu vou saber isso, professor? Depende do caso. Você vai ter que analisar o caso concreto. A gente acaba gravando as pessoas que têm foro prerrogativo de função. Não é? Juiz, promotor, defensor público tem foro prerrogativo de função. Acredito que advogado-geral do Estado, advogado do Estado, da GE tenha também. Prefeito, dos mais simples aí, o prefeito, dentre os cargos de destaque, né? O prefeito tem. Para abaixo disso, os servidores, professores de uma universidade federal, de uma universidade estadual, não é? Funcionários do município, da Câmara dos Vereadores, funcionários do Fórum, não tem foro prerrogativo de função. Vamos responder junto ao juiz de direito lá na primeira instância, tá? Ao passo que quem tem foro prerrogativo de função já começa, pelo menos no TJ, já começa ali, começa o processo dele ali. Tá? Ótimo. Beleza? Entendido esse ponto? Vamos para o próximo slide. Do procedimento especial. Vamos lá, tomar um gole d'água. Daqui a pouco, véspera de feriado, né? Amanhã é dia do trabalho. De tomar uma. A gente já está em casa, então toma uma cervejinha em casa, não é mesmo?
Fica aí a dica. Vamos lá. Do procedimento especial, vamos lá, coragem. Como diz o professor Nestor Távora, querido Nestor Távora, está me enviando aí o livro da sua coleção, esse último livro, manual de curso de processo penal, novo curso de processo penal. Assim que chegar, eu vou mostrar para os senhores aqui e eu pedi para ele para autografar o livro. Vamos ver se ele vai autografar esse livro para mim, hein? Tomara. Que eu vou fazer propaganda, tá? O livro é muito bom. Vamos lá. Procedimento especial. Artigo 513 seguintes, né? Quais são os tipos penais, basicamente, envolvidos que vão ser objeto de apuração no procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público? Artigo 312 ao 326. Lá no Código Penal nós temos o capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Começa no artigo 312. E ali nós temos corrupção ativa do funcionário público, né? Prevaricação, peculato, né? Alguns tipos penais ali previstos que vão até ao artigo 326, que vai estar embutido aí também crimes praticados pelo particular contra a administração pública também. Tá bom? Nós teremos aqui no Código Penal, vamos abrir o Código Penal aqui. Dê o código. Não sei onde é que eu pus meu Código Penal. Enfim. Depois vocês abrem o seu código no PDF, eu não vou abrir agora para a gente perder tempo. Artigo 312 ao 326 são os tipos penais objeto de apuração no procedimento especial. Tá? Uma crítica que a gente deve fazer aqui é a nomenclatura do capítulo que está imediatamente acima do artigo 513. Tá? Que diz lá no Código Penal: do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Então, aí no seu Código Penal, pega o lápis, coloca entre aspas assim, ó, a expressão crimes de responsabilidade. Foi indevidamente colocado no Código de Processo Penal essa expressão crimes de responsabilidade. Não é crime de responsabilidade, é crime. Crime de responsabilidade é uma expressão lá da Constituição Federal que também não foi fidedigna à melhor técnica do direito, diga-se de passagem, mas é uma expressão da Constituição Federal para designar infrações administrativas praticadas pelo líder político, não é? Então, lá o presidente da República praticando crime de responsabilidade. O dito crime de responsabilidade não é crime, é uma infração administrativa que pode vir a ser objeto de apuração da responsabilidade administrativa, que terá como consequência o processo de impeachment, por exemplo. Tá? Então, também a Constituição Federal indevidamente chama a infração administrativa de crime de responsabilidade. Tá bom? Aqui a gente critica também. Eu não digo crime de responsabilidade do funcionário público. Não é crime praticado pelo funcionário público. Tá bom? Porque quando a gente pensa em crime de responsabilidade, dá uma ideia de infração administrativa no âmbito da responsabilidade administrativa praticada pelo servidor público. Vocês concordam? O professor Nestor Távora que sugere essa crítica aí, eu também a gente já faz essa retificação, o professor Geraldo, o professor Diogo, provavelmente fazem essas retificações quando do estudo do procedimento de impeachment, que diz lá que é crime de responsabilidade. Tecnicamente não é um crime, é uma infração administrativa, tá bom? Aqui não. Aqui a gente fala em crime. E não em crime de responsabilidade. É crime, ponto. Tá? Ótimo. Senhores, vamos então à especialidade. O que tem de especial nesse procedimento? Procedimento ordinário, o juiz recebe os autos de inquérito policial da delegacia de polícia, né? Estou recordando lá o procedimento ordinário. Recebe os autos administrativos de inquérito policial da delegacia de polícia. A secretaria ele vai autuar por número de processo lá da Justiça Estadual, etc. O juiz, ao seu turno, abre vista ao Ministério Público. O promotor de justiça vai analisar aquele conteúdo e, no âmbito da sua atribuição ministerial, vai oferecer ou não a denúncia.
promotor de justiça oferece a denúncia, os autos vão concluídos ao juiz que decide pelo recebimento ou não da inicial acusatória e, se recebida, manda citar o acusado para apresentar a defesa preliminar, resposta à acusação. E aí a gente segue o procedimento. Aqui vai ser diferente. O funcionário público, por ter um status de funcionário público, vamos colocar assim, ele tem uma colher de chá. Ele tem um procedimento pretérito à fase judicial propriamente dito, dentro da fase, vamos dizer assim, dentro da fase quase que inicial da fase da persecução judicial, como diz o Nestor Távora, persecução judicial. Como é que é, professor? Olha, eu não estou com os autos já no fórum. Esses autos já não foram autuados, não é? Já não foram ao Ministério Público. O Ministério Público já não ofereceu essa denúncia. E aí? O juiz vai receber essa denúncia? Se receber essa denúncia, seria procedimento ordinário, desde preenchidos os requisitos legais. Nesse caso dos crimes praticados pelo funcionário público, o funcionário público tem um benefício a mais que a pessoa comum. Não sei se é certo ou errado, talvez pela responsabilidade que ele tenha como funcionário público, não devia ter benefício nenhum, não, né? Que ele sabe, mais do que ninguém, que não pode cometer crime contra a administração pública. Então ele tem que responder igualzinho, lá no procedimento ordinário, vocês não concordam? Mas, enfim, o legislador achou por bem criar uma etapa pré-processual penal para que o servidor responda à denúncia do promotor. Então diz lá, olha o slide que eu coloquei para vocês. Olha aí. Se a inicial acusatória preenche os requisitos legais, né, do artigo 395 do Código de Processo Penal, se ela preencher os requisitos legais, o juiz ele não vai citar o acusado ou poderia até falar aqui em suposto autor do crime. O juiz não vai citar o ato solene de citação do procedimento ordinário. Não vai fazer isso, não. O juiz vai notificar o acusado, vou chamar ele de acusado, tá? O juiz vai notificar o acusado para apresentar o que a gente chama aí de defesa prévia ou uma defesa preliminar escrita no prazo de 15 dias. E aí, professor, ele vai receber a denúncia ou não? Calma. Primeiro, o juiz notifica o acusado para ele, acusado, apresentar uma defesa escrita, que a gente chama de defesa preliminar ou defesa prévia. Talvez a melhor expressão seja defesa preliminar. Diga-se de passagem, senhores, é uma defesa preliminar de cunho administrativo, porque eu ainda não estou na fase judicial. Mas você está lá no fórum, o promotor com o juiz ainda não. Estou, mas o juiz ainda não recebeu solenemente a inicial acusatória do promotor. Não há um despacho aqui de recebimento da inicial acusatória. Antes do juiz, olha como é que é especial o procedimento. Antes do juiz receber essa inicial acusatória, o juiz está dando uma colher de chá para o funcionário público. Funcionário público, estou te notificando aqui, ó, não estou te citando, não. Estou te notificando, você não está sendo integrado no processo para iniciar a fase judicial. Ainda não. Estou te notificando para o senhor apresentar aqui uma defesa preliminar de cunho administrativo. Se o senhor, funcionário público, eu sou juiz, né? Falando igual juiz. Se o senhor, funcionário público, me convencer que não houve crime, que o fato é atípico, que o promotor de justiça está enganado, se você trouxer aí, junto com a defesa escrita, documentos que comprovem a sua inocência, eu, juiz, sequer vou receber a denúncia do promotor de justiça e vou encerrar o procedimento aqui. Olha só. Essa é a especialidade deste procedimento. E se o juiz não se convencer dessa defesa preliminar administrativa do servidor público, professor? Se ele não se convencer, em ato contínuo, aí sim
ele vai receber a inicial acusatória denúncia do promotor de justiça e agora intimar o denunciado, vou chamar ele agora de denunciado, perdão, e agora vai citar o denunciado, né? Não vai intimar não, errei na terminologia aqui, é tudo muito detalhado, né, no processo penal. Então o juiz de direito, superada a fase preliminar, ou seja, superada a colher de chá que a lei dá para o funcionário público apresentar a sua defesa preliminar administrativa. Se esse funcionário não convenceu o juiz de que não houve crime, foi um equívoco do promotor de justiça, aí sim, agora, o juiz vai receber a inicial acusatória, percebam que em outro momento ele recebe a inicial acusatória e cita, agora que o cara vai ser citado, ó, e cita o acusado, agora denunciado, para que ele apresente defesa, resposta à acusação nos autos. E daqui para frente, a gente segue as regras do procedimento ordinário. Tudo bem? Entenderam qual que é a especialidade desse procedimento? Qual que é a colher de chá que o servidor público tem? Esse servidor público comum que não tem foro prerrogativo de função? Ele tem uma chance. Ele apresenta uma defesa preliminar escrita, administrativa. Por que eu estou insistindo que ela é administrativa? Porque não iniciou a fase judicial. Aí eu chamo ela, já que ela está numa fase pré-processo penal, né? Fase pré-persecução penal, né? Da fase judicial, pré-fase judicial, melhor dizer, a melhor expressão é essa, pré-fase processual. Se estamos nesse momento, eu digo que é sim uma defesa preliminar de cunho eminentemente administrativo. Claro que é, ué. Tá bom? Vamos às observações aqui, aos detalhes. Observação número 1. Atenção. O Superior Tribunal de Justiça publicou o verbete súmula número 330, e esse verbete de súmula diz, eu vou ler ele para o senhor, a rigor, ele diz o seguinte, ó, se a denúncia do promotor de justiça, eu estou falando sempre em denúncia, porque quando o funcionário público pratica crime contra a administração pública, a ação é pública incondicionada, então é o promotor que vai atuar, não é? Denúncia, então. Quando o promotor de justiça lastreia, fundamenta a sua denúncia em inquérito policial pretérito, né? O inquérito policial que acabou de finalizar com o relatório do delegado, o promotor gostou desse inquérito, tá bacana, vou fundamentar minha denúncia nesse inquérito. Quando o promotor lastreia a sua inicial acusatória, fundamenta a sua inicial acusatória com base em inquérito policial pretérito, segundo o STJ, dispensa-se a defesa preliminar administrativa prevista aí no artigo 514 do Código de Processo Penal. Posição essa que não é a majoritária, não é a melhor posição para o seu concurso público, porque o Supremo Tribunal é contrário a isso. O Supremo Tribunal diz o seguinte, é obrigatória a defesa preliminar do artigo 514, essa defesa preliminar que eu estou insistindo que é uma defesa preliminar de cunho administrativo, é obrigatória essa defesa preliminar, mesmo se a denúncia vier lastreada por inquérito policial, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade do procedimento até aquele momento. Nós temos que retroagir o procedimento todo para voltar àquela fase. Da Supremo Tribunal Federal é a nossa melhor resposta, é a nossa melhor segurança em termos de exame de ordem e concurso público. Quando o tema é esse. Tá bom? É obrigatória a defesa preliminar, segundo o Supremo Tribunal Federal, sob pena de nulidade. Tá? Diz lá a súmula do STJ, então, que a gente tem que saber. É desnecessária a resposta preliminar, que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial. Tá vendo? Essa ação penal é uma denúncia. Ação penal instruída por inquérito policial. Eu coloquei lá, STF é contra, exige defesa prévia sob pena de nulidade. Beleza? OBS 2. Olha as OBS aí, PN1, hein? Ei, Luciano? Atenção, Léo.
Vamos lá. OBS 2. Capacidade postulatória versus defesa preliminar. Olha só que bacana, que pegadinha isso. Diz o Código de Processo Penal, no artigo 514. Vamos lá? Vamos abrir ele aí comigo? Vamos estudar junto. 514. Olha lá, ó. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuar e ordenar a notificação do acusado para responder por escrito em 15 dias. Tá? Em 15 dias. Ótimo. Artigo 516. O juiz rejeitará a queixa ou a denúncia em despacho fundamentado se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor. Grife aí. Resposta do acusado. Hoje eu tô empolgado, hein? Daqui a pouco a minha mulher aparece ali. Resposta do acusado ou do seu defensor. Olha o tema que eu coloquei na OBS 2 ali. Hein? Professor Nestor, hein? Sugerindo isso. Capacidade postulatória versus defesa preliminar. O que é capacidade postulatória mesmo? Basicamente, é a capacidade do advogado para estar em juízo em causa própria ou defendendo interesses de terceiros. Ele é, segundo a Lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB, quem detém, constitucionalmente, inclusive, capacidade postulatória para estar em juízo, defendendo interesse próprio ou alheio. Tá? Salvo algumas exceções, juizado especial, cível, até 20 salários mínimos, justiça do trabalho, não é? Até a primeira instância, salvo algumas exceções. Mas é o advogado que detém capacidade postulatória. Tá bom? Aí a pergunta que eu faço para a ANU é a seguinte: a defesa preliminar administrativa deve ser elaborada por advogado regularmente inscrito nos quadros da ordem da OAB? Deve? Ou pode o acusado, servidor público, pode ele, pessoalmente, redigir lá a sua defesa escrita e apresentar para o juiz? Pode. Não se exige capacidade postulatória na defesa preliminar administrativa do artigo 514. O artigo 516 aí do Código de Processo Penal é muito claro, que se o juiz se convencer da resposta escrita do acusado ou do seu defensor, ele fala assim. Então não se exige capacidade postulatória nesse primeiro momento da defesa preliminar administrativa, quando o servidor público ele é notificado, tá bom? Essa petição pode ser elaborada por ele ou por um advogado contratado, tá? OBS 3. Defesa preliminar, fase preliminar com ampla defesa e contraditório, sem o início da persecução penal. O que eu quero dizer aqui com essa observação? Eu gosto de colocar esses pontos aí para não esquecer porque eu vou falar na hora da aula. Senhores, essa defesa preliminar administrativa está antes da fase judicial, concordo? É na fase judicial que nós temos ampla defesa, contraditório e todos os recursos a ela inerentes. Curiosamente, nesta defesa preliminar, mesmo sendo antes da fase judicial típica, com denúncia recebida, mesmo sendo antes dessa fase, é possível a gente verificar a ampla defesa e contraditório nesta peça processual de defesa preliminar administrativa. Então, é uma exceção à regra pré-processual, porque ao teor do inquérito policial, nós não temos ampla defesa e contraditório. E essa fase, que é a administrativa do inquérito policial, a rigor, ela vai até o recebimento da denúncia. Só que nos crimes praticados por funcionário público, nós temos aí o intercâmbio, né? Nós temos uma interseção. Aquela interseção, ó, aquele pontinho comum das duas bolinhas, em que eu tenho a figura do promotor que já ofereceu a denúncia, o juiz fiscalizando o feito, mas ele ainda não recebeu a denúncia, e dá uma colher de chá, segundo a lei,
para o funcionário público apresentar uma defesa preliminar administrativa, que não exige nem capacidade postulatória, ele mesmo pode apresentar. E aqui a gente revela ampla defesa e contraditório, atenção para nenhum, hein? Antes da fase judicial. Beleza, Léo? Gostou dessa? Tá bom? Atenção. Caso o juiz receba a inicial acusatória, recebeu, não se convenceu da defesa administrativa feita pelo servidor, aí ele vai receber a inicial acusatória e dar início ao procedimento ordinário. De que forma, professor? Citando. Vai começar tudo de novo. Olha aí, o benesse do servidor público. Vai citar o servidor agora para apresentar a sua resposta à acusação, nos termos do artigo 400 ali, 399, 400, procedimento ordinário, em 10 dias. Beleza? Pula o slide aí. Observações gerais sobre esse procedimento. Eu vou ser mais direto aqui agora, porque eu já estou com 30 minutos de aula, senão o arquivo fica muito grande lá para o YouTube. Vamos lá. Observações gerais. Defesa preliminar administrativa que a gente estudou. Por o STF, ela é obrigatória. E nós temos que andar junto com o STF para as provas de concurso. Por o STJ, súmula 530 diz o seguinte: se essa defesa vier lastreada em inquérito policial, uma segunda etapa de concurso público, pode cair isso. Você vai contradizer o examinador com o posicionamento do STF. Tem que ter defesa preliminar, sua penalidade. O STJ, ao seu turno, diz que se a denúncia vier lastreada em inquérito policial, dispensa-se o artigo 514, dispensa-se a defesa preliminar. Beleza. Defesa preliminar prescinde de capacidade postulatória do acusado. Essa expressão é importante você usar ela no direito, hein? O que é imprescindível é indispensável. Não pode faltar. É imprescindível, né? Agora, o que é prescindível é dispensável. Então, olha lá. Olha no slide aí, ó. Defesa preliminar prescinde de capacidade postulatória do acusado. Perda da condição de funcionário público. Antes de iniciar o procedimento ordinário, com denúncia recebida, está ali no meio termo. Antes de notificar, por exemplo, o cara, chega uma notícia nos autos que o cara perdeu a condição de funcionário público. Opa! Acabou o seu benesse. Acabou o seu procedimento especial. Vamos migrar aqui para o procedimento ordinário, ou para o sumário, ou para o sumaríssimo, dependendo da máxima fixada para o crime abstrato. Tá? Então, se o cara perde a condição de funcionário público antes do procedimento virar ordinário, porque ele acaba virando ordinário se a denúncia for recebida, não é assim? Então, antes, nessa fase inicial, que a gente chama de procedimento especial, que é o núcleo do procedimento especial desses crimes praticados contra o funcionário público, se cair ali a notícia que o cara perdeu a condição de funcionário público, opa, acabou. Qual que é a máxima fixada para o crime em abstrato que ele praticou? É acima de 4 anos? Ordinário. É entre 2 e 4? Sumário. É abaixo de 2? Sumaríssimo. Tá bom? Concurso de pessoas. Eu tenho um funcionário público e um particular. Praticaram crimes. Só vai ter direito à defesa preliminar administrativa no âmbito do artigo 513, procedimento especial, o servidor público. Esse particular, ainda que seja coautor, não tem esse direito. Tá bom? Não tem o direito. A não ser que ele seja funcionário público por extensão, no conceito do artigo 327. Mas se não for só coautor, ou partícipe que seja, ele não tem direito a esse benefício do 513, 514, procedimento especial. Tá bom? Só ele, funcionário, tem direito à defesa preliminar administrativa. O outro não, o outro já vai direto no procedimento respondendo judicialmente, a fase processual, tá? Agora, ao contrário, ó, concurso de crimes pelo mesmo acusado. Eu sou acusado no mesmo cenário fático, eu pratico crime contra a administração pública e crime comum. Crime contra a administração pública e crime comum. Então, além de eu praticar o peculato, vou lá na minha repartição, beneficiando o cargo, meu crachá, entro na repartição fora do horário, vou roubar um notebook da repartição, subtrair, fazer um peculato. Não satisfeito, na hora de sair, eu sento a mão no segurança, machuco ele, lesão corporal, leve, grave, gravíssimo. Crime praticado pelo funcionário público, no seu status de funcionário público, em concurso com crime comum, no mesmo cenário fático, concurso de crimes, pelo mesmo acusado. Como é que funciona aí?
Um crime é funcional, o outro é não funcional. Nesse caso, posição do STF e do STJ. Posição do STF e do STJ. Não cabe defesa preliminar administrativa. Já inicia no procedimento ordinário. Tá? Então, o cara praticou um crime não funcional, um crime funcional. Nesses casos, concurso de crimes pelo mesmo autor do fato criminoso, aí não tem o procedimento especial, aquela defesa preliminar, não. Com razão, né? Só faltava essa, né? Então, você vai começar agora no procedimento ordinário, se for o caso, provavelmente o será, 2 crimes, deve passar a alçada de 4 anos na máxima, né?